gente fala de introdução à termologia, a gente tem que entender 5 conceitos. São eles: o que é temperatura, o que é energia térmica, o que é calor, o que é equilíbrio térmico e o que a gente chama de lei zero da termodinâmica, certo? É o que a gente vai ver agora. Então vamos começar amanhã, vamos começar tranquilo. Você deve estar se perguntando por que eu tô com esse bastão aqui, esse taco de beijo. Na verdade, ele tá aqui pra... Eu tô aqui porque a aula é minha, eu faço o que eu quiser e isso não tem nada a ver com isso. Vambora. Meu povo, quando a gente fala em temperatura, não importa se seja estado sólido, não importa se estado líquido ou se é estado gasoso. Temperatura, cara, nada mais é do que a medida da agitação molecular de um corpo. Não importa o estado físico da matéria. Temperatura é a forma de medir, assim como, por exemplo, vou pegar uma régua para medir o tamanho desse negócio aqui, ó. Pô, a régua vai medir uma coisa em centímetros ou milímetros ou metros, sei lá. Temperatura é isso, só que ao invés de você medir com a régua, você mede com um termômetro. Mas é o papo de depois. Então, temperatura, o que você precisa saber? Nada mais é do que a medida da agitação molecular. Cara, até sólidos, as partículas de um sólido vibram sim. Embora você não consiga perceber a olho nu, a olho pelado, mas você consegue sacar, você consegue medir a temperatura de qualquer tipo de corpo. Isso é temperatura. É a medida da agitação molecular de um corpo. Não importa o estado físico. Fechou a temperatura? Fechou. Agora é o seguinte, né, rapaziada? Veja bem, quando a gente se mexe, a gente está se mexendo aqui, ó. A gente desprende um pouco de energia. Automaticamente as moléculas, todo tipo de molécula se agita. Essa agitação gera uma liberação de energia, né? Elas precisam de energia para se mexer. Já viu aquela frase, saco vazio não para em pé? Se você não tem energia, você não consegue se movimentar. Essa é a proposta. Então, o que seria todo tipo de molécula? A gente já viu lá em mecânica, todo corpo que tem massa e tem movimento, ele possui uma energia do tipo cinética. Todo corpo que tem massa e movimento, ou seja, velocidade, tem um tipo de energia chamada cinética. Então imagina um líquido ou um sólido, onde eu tenho várias partículas que se mexem. Automaticamente eu tenho massas que têm movimento, então cada partícula tem a sua energia cinética. Se eu pegar essa energia cinética de cada partícula e somar, juntar todas essas energias cinéticas em única energia, essa energia eu vou chamar de energia térmica. Então o que é a energia térmica de um corpo? Seja sólido, seja líquido ou seja gasoso. Nada mais é, nada menos é do que a soma da energia cinética de suas partículas. Isso é energia térmica. Beleza pura até então? Legal. Agora presta muita atenção no que eu vou dizer, hein? Porque o que eu vou dizer agora você pode ficar meio pasmo. Oh, será que eu errei a vida inteira? Sim, você errou. Quando você sai na rua, por exemplo, e o dia está com uma temperatura elevadíssima, você fala assim: eu tô com calor, porra, aqui tá quente pra caramba. Na verdade, tu não tens calor. Eu não tenho calor. O taco de beisebol não tem calor, a câmera não tem calor, aqui o pessoal do estúdio da produção, essa infinidade de pessoas que tem aqui, não estão com calor nem com frio. O frio e o calor são sensações térmicas relacionadas à perda de energia ou recebimento de energia térmica, certo? Vamos entender o que é calor. Rapaziada, imagina o seguinte. Imagina eu colocar um coelho e um camelo dentro de uma esfera. Só estão os dois ali. Só que o coelho está com uma temperatura de 28 graus Celsius. E o camelo está com uma temperatura de 55 graus Celsius. Imagina o camelo pegando fogo. Não, só com aquela temperatura ali. A gente consegue perceber que o camelo, por ter mais agitação molecular, por ter mais temperatura que o coelho, tem mais energia térmica. Automaticamente, rapaziada, tudo na natureza, exceto distribuição de renda, óbvio, tende ao equilíbrio. Então, se o coelho e o camelo estão no mesmo ambiente, automaticamente o camelo fornece energia térmica para o coelho. Essa energia térmica que o nosso camelo tinha, ele tinha energia térmica. Quando passa para o coelho, essa energia em transição que chama-se calor.
Isso que chama calor. Então eu não tenho calor, vocês não têm calor. O calor é aquela energia que está sendo trocada. Nós, seja sólido, seja líquido, seja gasoso, temos energia térmica, que está relacionado à temperatura. O calor é essa energia térmica, só que transitando quando entre dois sistemas, dois corpos, tem diferença de temperatura. Tudo bem? Deu para pegar o que é calor então? Fechou? Tranquilo? Agora presta atenção. Eu vou pegar o mesmo caso do coelho e o mesmo caso do camelo. A gente sabe que o camelo, por ter mais temperatura, fornece calor para o coelho. Tranquilo. Só que tu concordas comigo, cara? Porque quando tu perde calor, tu tens uma sensação térmica que a gente chama de frio. Ah, saí da rua, entrei em casa e o ar-condicionado está ligado. Pô, que frio, que frio, que frio. Na verdade, tu não estás recebendo frio. Tu estás perdendo energia térmica. E isso vai fazer com que a tua temperatura diminua. Ah, tá. Então, peraí. Quando a gente tem uma situação de troca de calor, rapaziada, essa troca de calor ela não vai ser infinita. A não ser que a fonte de calor fique ligada direto. Mas, na verdade, no dia disso não rola. Quando dois corpos trocam calor, a ideia é que o corpo que perde o calor, que fornece o calor, tem a sua temperatura reduzida. E o corpo que recebeu o calor tem a sua temperatura aumentada. E isso então vai acontecer, essa troca de calor vai rolar até que o cara que forneceu o calor diminua a temperatura e o que recebeu aumente até que eles fiquem com a mesma temperatura. E aí quando eles têm a mesma temperatura, cessa essa troca de calor, não existe mais troca de calor, não existe mais sensação de calor, não existe mais sensação de frio. Pode ver, por exemplo, você estudante que vai para a escola todos os dias, você sabe que o que suporta a sua mesa é uma parte de metal. Chegasse de manhã na escola, porra, botasse a mão no ferro ali e não tá geladinho. Sim, mas se ficar um tempo ali, daqui a pouco tu não vai mais perceber que tá geladinho. Tudo isso acontece nada mais, nada menos porque cessou a troca de calor. A sua mão e o ferro atingiram o que a gente chama de equilíbrio térmico. Então veja bem, o que provoca a transferência de calor entre dois corpos é a diferença de temperatura entre eles. Nada a ver com massa. O que dá início à troca de calor é a diferença de temperatura. Sim, e esse calor deixa de ser trocado quando as temperaturas ficam iguais. E quando as temperaturas ficam iguais é o que a gente chama de equilíbrio térmico. Beleza pura? Sim, atrelado a essa história de equilíbrio térmico, existe um fator, existe um termo que o Enem gosta pra caramba, velho. Que é o que a gente chama de lei zero da termodinâmica. O que seria a lei zero da termodinâmica? Se um corpo A está em equilíbrio térmico com um corpo B, e o corpo B está em equilíbrio térmico com outro corpo C, automaticamente os corpos A e C estão em equilíbrio térmico. Todo mundo entende? Tranquilo? Isso chama-se lei zero da termodinâmica, beleza? Então, para a gente trabalhar esses 5 conceitos, a gente vai resolver um problema bem interessante, um problema bem difícil, mas você vai tirar a onda, eu tenho certeza. Joga na tela para nós aí, bora! Com relação aos conceitos de calor, temperatura e energia interna ou térmica, assinale as proposições corretas. Associa-se a existência de calor a qualquer corpo, pois todo corpo possui calor. Raça. Todo corpo tem calor ou todo corpo tem temperatura e energia térmica? Todo corpo tem temperatura e energia térmica. Nenhum corpo possui calor. Boca mole. Beleza pura? Por isso está totalmente incorreta essa frase. A 02 fala assim: quando as extremidades de uma barra metálica estão a temperaturas diferentes, a extremidade submetida a maior temperatura contém mais calor do que a outra. Raça, todo corpo que tem grande temperatura tem muito calor ou um corpo não possui calor? Nenhum corpo possui calor. Cara, ele vai querer te pegar toda hora nisso. Então tu não pode ficar naquela do teu dia de ai, tá quente, tô com calor. Não! Se está quente, você está com alta temperatura e com alta energia térmica. Vai ter a troca de calor quando tiver um outro sistema com temperatura diferente, beleza? Portanto, esse item também está incorreto. Próximo.
Calor é energia contida em um corpo. Eu já tô ficando nervoso, daqui a pouco eu vou dar uma atacada na tua cara se tu errar. Nenhum corpo possui calor. Então, calor não é energia contida no corpo. Calor é a transferência de energia térmica entre corpos que possuem temperaturas diferentes. Beleza pura? Toca! Para se admitir a existência de calor, são necessários pelo menos 2 sistemas. Daí sim, né? Para ter troca de energia térmica, que é o que a gente chama de calor, obrigatoriamente eu preciso ter 2 sistemas com temperaturas diferentes. Nesse caso ele não falou com temperatura diferente, mas preciso ter 2 sistemas, é o pré-requisito. Beleza pura? Vamos à próxima. 2 esferas de mesmo material e de massas diferentes, após ficarem durante muito tempo em um forno a 160 graus Celsius, são retiradas, desde imediatamente colocadas em contato. Logo em seguida, pode-se afirmar, o calor contido na esfera de maior massa passa para a de menor massa. Raça. Imagine esses 2 corpos saindo do mesmo forno a 160 graus Celsius. Existe diferença de temperatura entre eles? Não. Se não existe diferença de temperatura, não importa se um é redondo, se um é quadrado, não importa se um é bem gordinho, outro é bem magrinho, não importa se um tem muita massa, outro tem pouca massa, não importa. O surgimento do calor só existe quando tem o que de diferente? Temperatura. Muito bem. Beleza, queridos? Tudo certo? Então, nesse caso, o item está erradíssimo. Ele tentou te convencer que a existência de calor surge com diferença de massa. E não é isso. A gente já sabe, a gente já está fincando o pé aqui que não é isso. Portanto, como os 2 saem do forno à mesma temperatura de 160 graus, não existe troca de energia térmica, não existe troca de calor, seu animal. Preste atenção aqui. Se colocarmos um termômetro em um dia em que a temperatura está a 25 graus Celsius, em água a uma temperatura mais elevada, a energia térmica do termômetro aumentará. Queridos, imagina um termômetro a 25 graus Celsius. Porra, eu coloco ele lá numa água, tu tá esquentando uma água para fazer uma massa, um macarrão. Uma massa, um macarrão, a água quente. Botasse o termômetro lá, tá o termômetro. Ele estava marcando 25 graus Celsius, ele estava em equilíbrio térmico com o meio externo. Tu concordas que como a água está quente, a água tende a fornecer energia térmica para o teu termômetro? E isso vai fazer com que a temperatura do termômetro aumente e a da água levemente diminua. Então existe troca de calor entre eles, gente? Existe, com certeza, e o fluxo de calor, essa nossa energia térmica, parte de onde tem mais temperatura para onde tem menos. Beleza pura, senhores? Vamos seguir o baile. Então, meus queridos, uma revisão do que a gente acabou de falar para vocês sair daqui tranquilão. Primeiro, o que era a temperatura? A temperatura é o grau de agitação das moléculas de um corpo, independente do estado físico em que se apresentam, certo? Certo. Segundo conceito é o conceito de energia térmica. O que é energia térmica mesmo? É a soma da energia cinética, da energia de movimento de cada partícula do corpo, certo? Então nós temos temperatura, nós temos energia térmica. Aí eu falei sobre calor, e o calor era na pegadinha, o calor tem que ficar esperto. O calor existe quando existe diferença de temperatura entre 2 sistemas que têm energias térmicas diferentes, ou seja, temperaturas diferentes. E o calor sempre flui do corpo que tem mais temperatura para o corpo que tem menos temperatura, e isso independe da quantidade de matéria de cada um. Beleza pura? Um outro conceito que a gente trabalhou foi a questão do equilíbrio térmico. Sim, sempre quando rola a troca de calor entre 2 sistemas, automaticamente o que fornece calor tende a diminuir a sua temperatura, o que recebe o calor tende a aumentar a sua temperatura, até que os 2 atinjam a mesma temperatura. Isso chama-se equilíbrio térmico. Beleza pura? E por fim a gente falou sobre a lei zero da termodinâmica. O que era isso? Se 2 corpos, x e y, estão em equilíbrio térmico, e o corpo y está em equilíbrio com outro corpo, z, automaticamente os corpos x e z também têm a mesma temperatura, também estão em equilíbrio térmico. Beleza pura, rapaziada? Foi um prazer trabalhar com vocês hoje. Foi sensacional, foi rock and roll, foi da hora. Vamos seguindo na nossa luta. Obrigado por hoje, valeu!